Faça o que quiser com meu filho, mas não com meu dinheiro. Alerta máximo. Você se atreveria a apostar sua vida perfeita em uma simples suspeita? No silêncio frio e estéril de um reluzente tribunal em São Paulo, uma mulher grávida sentou-se com as mãos entrelaçadas sobre o ventre inchado, seu coração, um tambor de chumbo, batendo contra suas costelas. Do outro lado do corredor, a amante de seu marido, uma visão vestida de carmesim, sorria com superioridade do banco das testemunhas. O ar estava denso, carregado de mentiras, traição e o veneno nos olhos dela ao zombar da mera existência do bebê não nascido. Ela acreditava ser intocável, que sua vitória estava assegurada. Mas não contava com a juíza, uma mulher que já tinha visto de tudo e cujo olhar não deixava escapar nada. Nos momentos que se seguiram, o martelo permaneceria em silêncio. Mas uma única pergunta, calma e precisa, detonaria a verdade e mudaria suas vidas para sempre. Laura Souza acreditava na arquitetura de uma vida perfeita. Ela havia construído a sua meticulosamente, tijolo por tijolo, ao lado de seu marido, Gabriel Almeida. O apartamento de cobertura no bairro do Morumbi, em São Paulo, era um testemunho de seu sucesso, uma obra-prima de 4 andares de madeiras restauradas, latão reluzente e janelas que bebiam a luz da tarde. Havia sido destaque em revistas de design. Sua vida era, para todos os efeitos, uma história de capa. Gabriel era uma estrela em ascensão no mercado de bancos de investimento. Sua ambição, uma força magnética e afiada que a havia atraído inicialmente. Laura, uma talentosa curadora de arte, havia colocado sua própria carreira em stand-by para orquestrar o mundo deles. Um mundo de galas de caridade, reformas de bom gosto e um amor que parecia tão sólido quanto o carvalho centenário de seu jardim. Agora, aos 34 anos, ela estava adicionando a peça final e mais preciosa à sua coleção. Com 6 meses de gravidez, ela carregava o peso de seu futuro, um lembrete suave e constante da vida que estavam criando. Muitas vezes ela se sentava no quarto do bebê semi-acabado, com o aroma de tinta fresca no ar, suas mãos seguindo o contorno de um mural pintado à mão de criaturas de um bosque mágico. Este era o culminar de tudo o que ela sempre desejou. As rachaduras começam a aparecer. A primeira fresta nos alicerces foi quase imperceptível, uma fissura minúscula que poderia ser facilmente ignorada. Era uma terça-feira. Gabriel chegou tarde em casa, cheirando não ao ar viciado da cidade e ao café para a viagem, mas a jasmim e a algo forte como ginkgo. "É dia difícil, querido?" ela perguntou, levantando-se para recebê-lo, sentindo seu corpo pesado e lento. "Brutal!" ele suspirou, beijando-a na testa. O beijo pareceu estéril, um gesto feito por hábito, não por afeto. "Tive que entreter uns clientes de Dubai. Você sabe como é." Ela sabia, ou pensava que sabia. Mas o Gabriel que entretinha clientes costumava voltar para casa com energia, cheio de histórias sobre o negócio, o restaurante, as exigências ridículas. Este Gabriel estava vazio. Seus olhos evitavam os dela enquanto ele afrouxava a gravata. Mais tarde, enquanto lavava a roupa, ela encontrou um recibo no bolso de seu terno. Era de um bar de que nunca tinha ouvido falar. O Clube Ícaro, com um carimbo de horário às 23h45. 2 bebidas, um coquetel, flor da meia-noite, com gin e um single malt scotch. Estranho para uma reunião com clientes que supostamente era um jantar farto. Ela disse a si mesma que eram os hormônios, que a gravidez a estava deixando paranoica. Ela jogou o recibo fora, mas o nome do coquetel, tão floral e feminino, ficou gravado em sua mente.
Uma semana depois, outra rachadura. Ele estava no chuveiro quando seu celular, virado para cima na mesa de cabeceira, vibrou. Uma mensagem de ZR apareceu na tela de bloqueio. A noite de ontem foi incrível. Não consigo parar de pensar em você. A respiração de Laura parou. Seu coração batia contra as costelas. Um pássaro frenético preso em uma gaiola que ela mesma havia construído. ZR. Ela ficou imóvel, as palavras gravando-se em sua memória. Ela poderia confrontá-lo, poderia gritar, jogar o telefone, quebrar a fachada perfeita. Mas, e se ela estivesse errada? E se fosse um mal-entendido? O medo de estar errada só era ofuscado pela certeza aterrorizante de que ela estava certa. Quando ele saiu do banheiro, o vapor curvando-se ao redor de seus ombros largos, ele a viu olhando para o telefone. Ele não se intimidou. Simplesmente o pegou, deu uma olhada na tela e o colocou no bolso com uma calma perturbadora. Coisas do trabalho, ele disse, sua voz uma mentira suave e ensaiada. Essa nova analista está um pouco impaciente demais. Analista. Ele a chamou de analista. Laura não o confrontou. Em vez disso, uma fria e desconhecida resolução começou a se cristalizar dentro dela. A mulher que curava a arte, que entendia o valor da autenticidade e da história por trás da tela, reconhecia uma falsificação quando a via. Sua vida perfeita era uma falsificação. A farsa e o desmonte metódico. O gaslighting, abuso psicológico, se tornou uma forma de arte. Quando ela questionava suas noites tardias, ele a acusava de ser carente e insegura. Lau, você precisa confiar em mim. Essa pressão que você está colocando não é boa para nós, não é boa para o bebê. Quando ela mencionava se sentir distante dele, ele culpava seus hormônios da gravidez. Você está muito sensível agora, querida. É compreensível. Ele a fazia sentir como se ela fosse a única perdendo o controle, a única que estava colocando em perigo o mundo perfeito deles com suas suspeitas infundadas. O golpe final e demolidor veio um mês antes da data prevista para o parto. Gabriel deveria estar em uma viagem de negócios em Porto Alegre. Ele ligava todas as noites, sua voz cheia de uma convincente, mas vazia, tristeza por estar longe dela. Na segunda noite, ela teve problemas para dormir e decidiu usar o tablet compartilhado deles para ler. Ela abriu o navegador web e a última página que Gabriel havia visitado ainda estava aberta. Não era um relatório financeiro, nem uma reserva de hotel. Era o site de uma joalheria de luxo. E no histórico de pesquisa, um único item: o medalhão Alden. Ouro rosé. Não era para ela. O aniversário dela havia passado há meses. O aniversário de casamento era na primavera, e o Natal era um pensamento distante. Este era um presente para outra pessoa, um presente secreto. Impulsionada por uma curiosidade desesperada e doentia, ela abriu a nuvem de fotos compartilhada. Raramente a usava, mas Gabriel era meticuloso em fazer backup de tudo. Ela rolou a tela, passando por anos de fotos sorridentes de férias, reuniões de família e imagens da casa deles. E então ela viu uma pasta que ele havia criado descuidadamente chamada Fim de Semana. Era um álbum de 2 meses antes. O fim de semana em que ele supostamente esteve em uma conferência bancária em Curitiba. Lá estava ele sorrindo em um barco, o sol brilhando em seus óculos escuros, e ao lado dele, com o braço possessivamente enrolado em sua cintura, havia uma mulher. Ela era impressionante de uma forma que parecia agressiva. Maçãs do rosto afiadas, cabelo preto como carvão cortado em um bob rigoroso
e olhos que ardiam com uma confiança desafiadora. Ela usava um biquíni que mostrava um corpo esguio e trabalhado. Em uma foto, ela estava rindo, a cabeça jogada para trás. Um coquetel, flor da meia-noite na mão. Em outra, ela estava beijando o pescoço de Gabriel, seu batom vermelho como uma marca crua contra a pele dele. O mundo de Laura não apenas rachou, ele implodiu. Cada mentira, cada beijo estéril, cada noite tardia veio à tona. A mulher era Zoraide Fontes, o perfume de jasmim, o medalhão. Tudo era para ela. Enquanto Laura estava sentada ali, a luz azul fria do tablet iluminando seu rosto sulcado de lágrimas, ela sentiu o chute do bebê. Uma vida pequena e inocente presa nos destroços de uma mentira devastadora. A gaiola dourada havia se quebrado e ela estava finalmente e assustadoramente livre. O inquérito e a prova irrefutável. Os dias que se seguiram foram um borrão de luto administrado. Laura se movia por sua casa linda e vazia como um fantasma, o silêncio amplificando o rugido em seus ouvidos. Ela realizou os rituais de sua vida, compareceu às suas consultas pré-natais, supervisionou os toques finais no quarto do bebê, respondeu às ligações preocupadas de seus amigos com um desapego arrepiante. Ela era uma atriz interpretando o papel da mãe grávida e feliz, enquanto por dentro desmantelava metodicamente o cenário. Ela sabia que precisava de mais do que uma pasta de fotos. Gabriel era um mestre em manipulação. Ele distorceria a narrativa, alegaria que foi um lapso momentâneo, um erro que lamentava profundamente. Ele usaria sua gravidez, suas emoções e sua história compartilhada como armas contra ela. Ela precisava de prova irrefutável, uma arma própria. Ela precisava de um profissional. Fernando Santos não era o tipo de homem encontrado nos diretórios elegantes da elite paulistana. Seu escritório era um pequeno terceiro andar sem elevador, acima de uma padaria, em uma parte menos badalada da cidade, cheirando levemente a café velho e cinismo. Ele era um ex-policial na casa dos 50 e poucos anos, com um terno amassado e olhos que haviam visto o pior da natureza humana e não se surpreendiam mais com nada. Laura, sentada à frente dele em uma cadeira de couro desgastada, sentiu-se completamente deslocada. Ela explicou sua situação em voz baixa e firme, apresentando os fatos sem as lágrimas que constantemente ameaçavam dominá-la. Fernando ouviu pacientemente sua expressão indecifrável. Ele é cuidadoso, ela terminou, sua voz mal um sussurro. Ele se acha mais esperto do que todos. Todos acham, senhora Ana Almeida, disse Fernando, sua voz um barítono áspero. Esse é o maior erro deles. Durante as 2 semanas seguintes, Fernando se tornou sua sombra, um aliado invisível em uma guerra que ela lutava sozinha. Ele foi discreto, eficiente e valeu cada centavo do considerável honorário que ela pagou de uma conta privada que mantinha desde antes do casamento. O relatório não veio em um envelope pardo, mas como um arquivo digital protegido por senha. Fernando a aconselhou a visualizá-lo em um computador seguro, longe da rede de sua casa. Ela dirigiu até uma biblioteca pública, suas mãos tremendo no volante, e abriu o arquivo em um cubículo isolado. Era pior do que ela jamais poderia ter imaginado. Fernando não apenas confirmou o caso, mas documentou toda a sua arquitetura. Havia fotos de Gabriel e da mulher, cujo nome o relatório confirmou como Zoraide Fontes, diretora sênior de marketing em uma empresa rival, entrando em um elegante e moderno prédio de apartamentos no bairro de Vila Olímpia. Um apartamento, de acordo com a investigação de Fernando,
que estava alugado em nome de Zoraide, mas cujos pagamentos eram transferidos automaticamente de uma conta offshore que Gabriel havia criado anos atrás. Havia faturas de restaurantes, extratos de cartão de crédito, ligando-os a viagens das quais ela não sabia nada. Um fim de semana de esqui em Bariloche, um roteiro de degustação de vinhos no Vale dos Vinhedos. Ele havia construído uma segunda vida paralela, financiada com a riqueza que Laura havia ajudado a criar. O relatório detalhava o histórico de Zoraide, ambiciosa, divorciada, conhecida em seu círculo profissional por ser implacável. Ela era a antítese de Laura, afiada onde Laura era suave, cínica onde Laura era esperançosa. A prova final foi um breve videoclipe, filmado com uma câmera de teleobjetiva do outro lado da rua. Mostrava Gabriel e Zoraide na sacada do apartamento dela. Ele a estava abraçando, sussurrando em seu ouvido. Então ele colocou a mão no bolso e puxou uma pequena caixa. Ele a abriu e mesmo à distância Laura pôde ver o brilho do ouro rosé. Era o medalhão Alden. Ele o prendeu no pescoço de Zoraide. Foi um ato de intimidade tão profundo, tão devastador, que pareceu um golpe físico. Ele havia dado a esta outra mulher um símbolo de amor e permanência enquanto sua esposa grávida dormia sozinha em sua cama. O confronto e o início da guerra. Naquela noite, quando Gabriel voltou para a casa de sua viagem de negócios, Laura estava esperando por ele na sala. O tablet estava na mesa de centro, aberto no álbum de fotos. Ele parou no umbral, sua maleta caindo de seus dedos, subitamente sem nervos. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, a máscara suave de Gabriel Almeida caiu, revelando o homem encurralado e em pânico por baixo. Ele começou, sua voz rouca. Não, ela disse, sua própria voz perigosamente calma. Não se atreva a me chamar assim. O nome dela é Zoraide Fontes. Você comprou um apartamento para ela com o nosso dinheiro. Você a levou para o Vale dos Vinhedos, para Bariloche. Você deu a ela um medalhão ontem à noite, um medalhão de ouro rosé. E a cor sumiu de seu rosto. Ele afundou na otomana, com a cabeça entre as mãos. A confissão, quando veio, foi uma torrente patética de desculpas. Ele estava estressado, a pressão no trabalho era imensa. Ele se sentia negligenciado. Foi um erro, não significou nada. As palavras eram insignificantes, estáticas. Você disse que estava em Porto Alegre, disse ela, a simples declaração caindo com a força de um julgamento final. Eu sei. Lau, eu juro que acabou. Ele implorou, seus olhos cheios de lágrimas que ela agora sabia serem teatrais. Eu vou terminar esta noite. Podemos consertar isso? Pelo bebê. Por nós, ele ainda estava mentindo. Ele não lamentava o que fez. Ele lamentava ter sido descoberto. O homem que ela amou, o homem cujo filho ela estava carregando, era um estranho, um trapaceiro que havia lhe vendido um sonho lindo e vazio. Não existe nós, Gabriel. Ela disse, levantando-se, o movimento lento e deliberado. Só existo eu e este bebê, e nós vamos embora. Fazer as malas foi um ato de precisão cirúrgica. Ela pegou apenas o que era dela, suas roupas, seus livros, sua coleção de arte pessoal. Ela deixou para trás os móveis que eles escolheram juntos, os utensílios de cozinha que receberam como presentes de casamento, a vida que eles haviam curado. Enquanto caminhava pelo quarto do bebê pela última vez, sua mão acariciou o mural da raposa adormecida. Uma lágrima finalmente escapou, traçando um caminho quente por sua bochecha. Ela não estava apenas deixando uma casa, estava deixando o futuro que havia pintado com tanto cuidado.
Mas enquanto ela fechava a porta da frente atrás de si, o forte clique da fechadura soou menos como um final e mais como o começo de uma batalha. O ataque ao caráter e o contra-ataque. O primeiro encontro com Dolores Albuquerque pareceu tomar um gole de ar limpo e frio depois de se afogar em um pântano de engano. O escritório de Dolores era o oposto do de Fernando Santos. Estava no 40º andar de um arranha-céu do centro, com uma vista panorâmica do skyline de São Paulo. O espaço era minimalista, decorado em tons frios de cinza e branco, exalando uma aura de competência calma e inabalável. Dolores, na casa dos 40 e poucos anos, com o cabelo grisalho preso em um coque rigoroso, mas elegante. Seus olhos eram inteligentes, não perdendo nada, e quando Laura contou sua história, eles não se encheram de pena, mas de uma raiva focada e justa. Laura, o que você experimentou não é apenas infidelidade, é um padrão calculado de fraude financeira e emocional, afirmou Dolores, sua voz firme e uniforme. Ela revisou o relatório de Fernando Santos, sua expressão endurecendo a cada página. A conta offshore, o apartamento, os presentes. Estes são ativos conjugais que ele ativamente escondeu e desviou. Isto não é apenas um divórcio, é uma operação de recuperação financeira. Pela primeira vez desde que descobriu a pasta, fim de semana, Laura sentiu um brilho de força. Com Dolores ao seu lado, ela não era apenas uma vítima, era uma requerente. Os papéis do divórcio foram protocolados. Gabriel, como previsto, não saiu em silêncio. Ele contratou Ricardo Cruz, um advogado notoriamente agressivo, conhecido por suas táticas de terra arrasada. A estratégia de Cruz ficou evidente imediatamente. Pintar Laura como uma mulher instável, vingativa e financeiramente irresponsável, que não merecia o acordo a que tinha direito. A primeira saraivada de documentos legais foi um ataque ao seu caráter. Eles alegaram que a decisão dela de deixar o lar conjugal foi um ato de instabilidade emocional provocado por hormônios da gravidez, um perigo para seu próprio bem-estar. Eles auditaram seus gastos nos últimos 5 anos, transformando cada compra em um ato de frivolidade. O dinheiro que ela gastou em galas de caridade foi enquadrado como escalada social, seus investimentos em arte como gastos imprudentes e seu trabalho em sua casa como projetos de vaidade. Eles estão tentando exauri-la emocional e financeiramente, alertou Dolores, seu rosto sombrio enquanto revisavam os documentos. Eles querem que você se canse, fique assustada e aceite uma oferta baixa para que tudo desapareça. Não vamos permitir isso. O estresse era imenso. Laura, que agora morava em um apartamento alugado que parecia estéril e temporário, passava seus dias enterrada em papelada, documentando cada centavo que havia contribuído para a vida deles juntos. As noites eram o pior. Sozinha em uma cama desconhecida, os movimentos do bebê eram um lembrete constante e agridoce pelo que ela estava lutando. Seu médico a alertou sobre sua pressão arterial elevada, pedindo que evitasse o estresse, um pedido impossível. Ela sentiu como se estivesse travando uma guerra em 2 frentes, uma pela segurança futura de seu filho e outra por sua própria sanidade. Enquanto isso, Gabriel interpretava o papel do marido desolado para amigos e familiares. Ele contava uma história de uma esposa que havia se tornado distante e irracionalmente ciumenta, que o havia abandonado em seu momento de necessidade. Alguns amigos, influenciados por seu charme ensaiado, ofereciam suas condolências a Laura como se ela fosse quem tivesse errado. O isolamento era sufocante. As táticas de Cruz se intensificaram.
Ele apresentou uma moção para que Laura se submetesse a uma avaliação psiquiátrica, citando seu comportamento errático. Esta é uma jogada clássica de Cruz, disse Dolores, sua voz pingando desprezo. Ele está tentando construir um histórico de instabilidade para usar contra você em uma disputa pela guarda mais tarde. Ele não está apenas tentando proteger o dinheiro de Gabriel, ele está tentando tirar seu filho. Esse foi o momento em que o medo de Laura se transformou em uma fúria fria e dura. Eles podiam atacar seu caráter, questionar seus gastos e tentar quebrar seu espírito. Mas eles não tocariam em seu filho. Lute contra ele, Dolores, disse sua voz trêmula, mas resoluta. Lute contra eles com tudo o que você tem. Dolores sorriu, um sorriso fino e perigoso. Isso é o que eu estava esperando ouvir. Elas contra-atacaram. A equipe de Dolores apresentou uma contramoção para uma auditoria forense completa das finanças de Gabriel, incluindo as contas offshore. Elas intimaram registros de sua empresa, agências de viagens, joalherias. Começaram a construir uma montanha de provas que expunham não um marido desolado, mas um mentiroso metódico que havia passado anos desviando ativos conjugais para financiar sua vida secreta. As linhas de batalha estavam traçadas. Não era mais um simples caso de divórcio. Era uma guerra pela verdade, pelo dinheiro e pelo futuro de um bebê não nascido. E à medida que as audiências preliminares eram marcadas, Laura soube que a luta estava prestes a sair do papel para a pessoa, e que logo ela teria que enfrentar não apenas seu marido, mas a mulher que o ajudou a destruir seu mundo. A dança da crueldade e a arrogância de Zoraide. Zoraide Fontes não se contentou em permanecer um nome em um documento legal ou um rosto em uma fotografia. Ela era, como Laura rapidamente soube, uma mulher que prosperava sob os holofotes, mesmo um tão sórdido quanto este. À medida que a batalha legal se intensificava, Zoraide começou a emergir das sombras. Sua presença, uma campanha calculada de guerra psicológica, começou sutilmente. Laura estava almoçando com uma das poucas amigas que, inequivocamente, havia ficado do lado dela, uma galerista chamada Sara. Elas estavam em uma cafeteria tranquila, um lugar que Laura sempre amou por sua privacidade. No meio de sua refeição, uma risada familiar, aguda e alta, cortou o murmúrio calmo da sala. Laura levantou os olhos e a viu. Zoraide estava em uma mesa perto da entrada, presidindo outras duas mulheres. Ela estava vestida com um tailleur azul cobalto chamativo, sua postura impecável, seu batom carmesim um traço de desafio. Ela viu Laura, e seus olhos, por um momento fugaz, se fixaram nos dela. Não havia vergonha, nem um lampejo de remorso. Apenas um olhar frio e avaliador, seguido por um sorriso lento e deliberado de superioridade. Então ela se virou para suas amigas, sua risada ainda mais alta do que antes. Era uma mensagem clara. Eu não estou me escondendo. Esta é a minha cidade agora. Uma semana depois, aconteceu novamente. Laura estava em uma boutique de bebê de luxo, a mesma onde havia feito seu registro meses atrás. Ela estava pegando alguns itens essenciais quando ouviu uma voz atrás dela, pingando doçura. Ai, que conjunto mais lindo! É para menino ou menina? Laura se virou. Era Zoraide, segurando um cobertor de bebê de cachemir ridiculamente caro. Ela fingiu inocência, seus olhos arregalados, mas a malícia era palpável. Desculpe, eu a conheço? Perguntou Laura, sua voz mais fria do que esperava. O sorriso de Zoraide se alargou. Acho que não. Só estou admirando seu bom gosto. Minha amiga está esperando, e eu não tenho ideia dessas coisas. Tem que ser tão cuidadosa com o que se traz ao mundo, não é?
O insulto velado flutuou no ar entre elas. A mão de Laura foi instintivamente para o estômago. Ela sentiu uma onda de raiva protetora, tão intensa que a tontura a atingiu. Ela simplesmente deu as costas para Zoraide, caminhou até o balcão, pagou seus itens e saiu sem dizer mais uma palavra. Ela não daria a esta mulher a satisfação de uma reação, mas enquanto caminhava pela rua, podia sentir os olhos de Zoraide em suas costas, um peso físico de julgamento e escárnio. Gabriel, quando confrontado pelo escritório de Dolores sobre o comportamento de Zoraide, alegou que não tinha controle sobre ela. Ela é uma pessoa independente. Eu não posso dizer onde ela pode e onde não pode ir, foi sua resposta oficial. E vazia. Ele não está tentando pará-la porque ele está gostando, deduziu Dolores durante uma ligação de estratégia tarde da noite. Toda vez que ela a perturba, eles veem isso como uma vitória. Eles acham que estão exibindo sua nova vida poderosa, enquanto você está relegada ao passado. Eles estão tentando estabelecer uma narrativa de que a vida dele com ela é a principal, e você é uma obrigação temporária e infeliz. A campanha se intensificou. Zoraide começou a aparecer no fundo de fotos de paparazzi de Gabriel saindo de seu escritório, um par silencioso e solidário. Ela foi vista dirigindo o carro dele. Havia um rumor, inteligentemente vazado, para um colunista de fofocas local, de que eles estavam procurando imóveis juntos, um sinal claro de que estavam construindo um futuro sobre as cinzas do casamento deles. O ato mais descarado veio 2 semanas antes da audiência principal. Laura recebeu um pacote por mensageiro. Dentro havia uma caixa pequena e elegante da mesma joalheria onde Gabriel havia comprado o medalhão. Seu coração disparou, pensando que era alguma tentativa distorcida de desculpa da parte dele. Mas não era. Dentro, aninhado em uma cama de veludo preto, havia um único e perfeito pingente de ouro rosé, uma minúscula letra estilizada, Z. Não havia bilhete, não era necessário. Foi um ato de crueldade pura e não adulterada, um troféu de sua conquista. Era a maneira de Zoraide dizer: eu tenho o que você achava que era seu, eu tenho as joias, eu tenho o homem, e eu não tenho medo de você. Laura não chorou. Ela pegou a caixa, caminhou até a cozinha e a deixou cair no triturador de lixo. Ela ligou o interruptor e o rugido furioso e estridente da máquina destruindo o metal foi o som mais satisfatório que ela ouviu em meses. Foi então que ela entendeu sua oponente. Zoraide não era apenas uma amante. Ela era uma predadora que gostava da caça e da morte. Ela acreditava que já havia vencido e agora estava apenas brincando com sua presa. Essa arrogância, Laura percebeu, não era apenas a maior arma de Zoraide, mas também sua maior fraqueza. E enquanto ela e Dolores se preparavam para o tribunal, elas começaram a construir sua estratégia em torno desse mesmo defeito. Zoraide queria ser vista, ela queria testemunhar, ela queria seu momento para se regozijar, e elas iriam dar a ela. O tribunal. A pergunta que destruiu a farsa. A meritíssima juíza Margarida Ferreira presidia a 4ª Vara de Família. Ela era uma mulher de cerca de 60 anos, com a reputação de ser perspicaz, justa e possuir uma habilidade quase sobrenatural para detectar falsidades. Sua sala era seu reino, e ela a administrava com uma aura de autoridade calma que podia fazer tremer os advogados mais experientes. Hoje, o ar na 4ª Vara de Família era particularmente gélido. Laura sentou-se ao lado de Dolores, sua postura ereta, suas mãos descansando sobre a curva suave de sua barriga.
Ela usava um vestido de gestante simples, azul marinho, um contraste marcante com o espetáculo do outro lado do corredor. Gabriel sentou-se ao lado de Ricardo Cruz, parecendo pálido e tenso. Seu terno caro pouco fazia para disfarçar seu desconforto, mas todos os olhos estavam voltados para a mulher sentada atrás dele. Zoraide Fontes havia se vestido para a guerra. Ela usava um vestido vermelho sangue que abraçava sua figura, seu cabelo escuro e elegante, sua maquiagem impecável. Ela parecia ter saído da capa de uma revista e entrado em uma disputa legal menor. Ela encontrou o olhar de Laura com uma expressão de triunfo não disfarçado, um pequeno sorriso cruel brincando em seus lábios. Ela não era uma testemunha. Ela era uma vencedora, tomando seu lugar no banco. Amanhã foi um exercício tedioso, mas brutal, através das divulgações financeiras. Cruz, o advogado de Gabriel, fez o seu melhor para retratar Gabriel como um homem generoso de quem estavam se aproveitando. Ele apresentou provas do estilo de vida que Laura havia desfrutado, enquadrando o lar conjugal, as férias e sua coleção de arte como presentes extravagantes de um marido amoroso, não como ativos compartilhados que ela havia ajudado a construir. Dolores, em seus contra-interrogatórios, foi uma mestra da devastação tranquila. Com precisão metódica, ela introduziu provas das contas ocultas de Gabriel, seus bônus não declarados e as vastas somas de dinheiro canalizadas para sua vida com Zoraide. Para cada real gasto em um presente para Laura, Dolores apresentou R$ gastos em uma viagem secreta de esqui ou um aluguel de carro de luxo para sua amante. A narrativa começou a mudar. Gabriel não era mais a vítima, ele era um predador financeiro. Então, após o recesso para o almoço, Cruz fez um movimento que foi ao mesmo tempo ousado e incrivelmente tolo. A defesa chamou Zoraide Fontes ao banco. Um murmúrio percorreu a pequena galeria. Chamar a amante para testemunhar era uma aposta de alto risco. Podia pintar o marido como um homem que havia encontrado a verdadeira felicidade depois de escapar de um casamento miserável, ou podia sair pela culatra de forma espetacular, exibindo sua espantosa falta de julgamento. Cruz apostava no primeiro, apostava no carisma e na confiança de Zoraide para conquistar a juíza. Zoraide caminhou até o banco com a confiança de uma CEO, entrando em uma sala de reuniões. Ela prestou o juramento, sua voz clara e firme, e sentou-se na cadeira como se fosse um trono. Cruz começou seu interrogatório, seu tom suave e solícito. Senhorita Fontes, a senhora poderia descrever a natureza de seu relacionamento com o Sr. Almeida? Gabriel e eu temos uma conexão profunda e significativa, começou Zoraide, seus olhos procurando Gabriel com adoração ensaiada. Nos encontramos em um momento em que ele se sentia incrivelmente isolado e sozinho. Isolado? Sozinho? Mas ele era casado? Incitou Cruz. Ele era, disse Zoraide, sua voz tingida de uma tristeza teatral. Mas uma casa não é um lar. Ele estava em uma parceria que carecia de apoio, de paixão. Ele estava provendo uma vida maravilhosa, mas estava recebendo muito pouco em troca emocionalmente. Ela era boa, ela era muito, muito boa. Ela pintou um quadro de Gabriel como um homem solitário e incompreendido, e de Laura como uma esposa fria e materialista, que estava mais interessada em leilões de arte do que nas necessidades emocionais de seu marido. Ela falou sobre seus interesses compartilhados, seus longos bate-papos noturnos, seus planos de futuro. E quais são esses planos? Perguntou Cruz. Construir uma vida juntos, uma parceria real baseada no respeito mútuo e no amor.
disse Zoraide, seu olhar vagando para Laura, um traço de gelo em seus olhos. Dolores objetou esporadicamente, por motivos de especulação ou boato. Mas, na maior parte, ela deixou Zoraide falar. Ela a observou, deixando-a construir seu próprio palco, deixando sua confiança inflar até se tornar pura, não adulterada, arrogância. O verdadeiro espetáculo começou quando Dolores se levantou para seu contra-interrogatório. Ela se aproximou lentamente do banco, sua expressão calma, quase serena. Senhorita Fontes, a senhora pintou um quadro muito romântico de seu relacionamento com o senhor Almeida, começou Dolores, sua voz suave. A senhora afirma que ele é construído sobre uma base de honestidade e respeito mútuo. Correto, disse Zoraide, levantando o queixo em desafio. Então a senhora o respeitou enquanto ele ativamente mentia para sua esposa grávida todos os dias? Eu respeitei o homem que estava lutando para ser. Ele estava preso, replicou Zoraide, sua compostura se quebrando pela primeira vez. Preso, repetiu Dolores a palavra, deixando-a flutuar no ar. Uma escolha de palavras interessante. Falemos sobre o apartamento na Vila Olímpia, onde a senhora reside. Quem paga o aluguel? Eu pago, disse Zoraide rapidamente, muito rapidamente. Sério? Porque nosso contador forense rastreou cada pagamento desse aluguel nos últimos 18 meses diretamente para uma entidade offshore, pertencente e controlada pelo Sr. Almeida. Uma entidade da qual a esposa dele não tinha conhecimento. A senhora sabia que estava vivendo em um apartamento pago com fundos conjugais roubados? Zoraide corou. Gabriel cuida de parte do meu planejamento financeiro. É complicado. Tenho certeza que é, disse Dolores secamente. E as viagens, os presentes, o medalhão Alden, eles também faziam parte deste complicado plano financeiro. Cruz levantou-se. Protesto, meritíssima. A advogada está hostilizando a testemunha. Senhorita Albuquerque, seu ponto está claro. Prossiga, disse a juíza Ferreira, seus olhos fixos em Zoraide. Com os olhos fixos em Zoraide, Dolores assentiu. Ela havia estabelecido o engano financeiro. Agora era a hora do assassinato de caráter, aquele que Zoraide havia sido convidada a realizar sozinha. Ela deixou o silêncio se estender por um momento antes de oferecer a sequência final e crucial de perguntas. Dolores Albuquerque deu um passo para trás do banco das testemunhas, criando um espaço teatral entre ela e Zoraide. Seu tom mudou de promotor para algo mais calmo, mais conversacional, o que era infinitamente mais perigoso. Senhorita Fontes, a senhora declarou antes que o Sr. Almeida se sentia preso e fez várias alusões à infelicidade dele no casamento. Sejamos claras, a senhora está sugerindo que a esposa dele, a senhora Almeida, é a única razão para essa infelicidade? Zoraide inclinou-se para a frente, vendo sua oportunidade. Este era o momento que ela estava esperando, a chance de dar o golpe mortal na frente de todos. Seus olhos, cheios de desdém, deslizaram para Laura, parando deliberadamente em seu estômago grávido. Gabriel é um bom homem, um homem generoso, começou Zoraide, sua voz pingando pena condescendente. Ele queria uma parceira, uma igual, não uma dependente. Ele sentiu que as paredes estavam se fechando muito antes disso. Ela fez um gesto sutil e desdenhoso em direção ao abdômen de Laura. Os suspiros ondularam pela sala. Foi um ataque surpreendentemente cruel e direto. Ricardo Cruz se mexeu desconfortável. Até Gabriel teve a decência de olhar para as mãos. Zoraide não tinha terminado. Ela pressionou sua vantagem
sua voz subindo com indignação justa. Algumas mulheres, ela disse, olhando agora diretamente para Laura, farão qualquer coisa para prender um homem, uma carreira, uma casa, até mesmo um bebê. Elas veem isso como a apólice de seguro definitiva. O escárnio era de tirar o fôlego em sua crueldade. Ela não era apenas uma amante, era uma executora, envergonhando publicamente uma mulher grávida a quem ela havia ofendido. Laura sentiu o sangue sumir de seu rosto. Ela sentiu 100 pares de olhos sobre ela, uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Dolores colocou uma mão tranquilizadora em seu braço, um comando silencioso para que ela se mantivesse firme. Dolores se virou para a juíza. Protesto, meritíssima. A testemunha está especulando e fazendo declarações difamatórias e incendiárias. Eu permitirei, disse a juíza Ferreira, sua voz inesperadamente calma. Seu rosto era uma máscara indecifrável, mas seus olhos, como fragmentos de granito, estavam semicerrados, focados intensamente em Zoraide. Ela estava dando a ela toda a corda de que precisava. Zoraide sorriu com superioridade, acreditando que a juíza estava do lado dela. Ela havia vencido. Ela havia declarado publicamente Laura como uma caçadora de fortunas e parideira e tinha se safado. Sua vitória parecia absoluta. Dolores Albuquerque deixou as palavras vis flutuarem no ar envenenado por um longo momento. Ela não olhou para Zoraide. Em vez disso, ela se dirigiu à juíza. Meritíssima, não tenho mais perguntas para esta testemunha. Cruz pareceu aliviado. Acabou. Zoraide havia entregado sua frase de efeito, e eles poderiam seguir em frente. A própria Zoraide estava triunfante, enquanto se preparava para descer. Senhorita Fontes, a senhora pode permanecer sentada, disse a juíza Ferreira de repente. Sua voz era calma, mas cortou a sala como um fragmento de vidro. Zoraide congelou. Seu sorriso confiante vacilou. Os advogados de ambos os lados olharam para cima, surpresos. Era incomum que um juiz interviesse tão diretamente. Sabe, a juíza Ferreira tirou os óculos e os colocou no estrado. Ela se inclinou para a frente, seu olhar fixando-se em Zoraide com uma intensidade que fez a testemunha recuar fisicamente. Toda a calidez fingida havia sumido, substituída por um olhar de poder puro e destilado. Senhorita Fontes, a juíza começou, sua voz perigosamente suave. A senhora falou extensamente sobre o futuro do Sr. Almeida, o caráter dele e o motivo pelo qual a senhora acredita que ele estava preso. A senhora se apresenta como a arquiteta da nova vida dele, uma vida que, a senhora afirma, é baseada na honestidade. Zoraide engoliu em seco, assentindo silenciosamente. Sim, meritíssima. Está claro que a senhora tem planejado esta nova vida com o Sr. Almeida há algum tempo. A senhora parece ter tudo resolvido. A juíza fez uma pausa, deixando o silêncio se estender até ficar quase insuportável. Então ela fez a pergunta. Não era sobre o romance, o dinheiro ou as mentiras. Era simples, específica e completamente devastadora. Senhorita Fontes, a senhora poderia informar ao tribunal a data exata do fechamento do imóvel que a senhora e o Sr. Almeida fizeram uma oferta na última terça-feira em Angra dos Reis? O mundo parou. Por um momento, houve apenas um silêncio atordoado e ressonante. A pergunta foi um míssil guiado a laser. Não era um palpite. Era um fato. Um fato que ninguém na sala, exceto a juíza, parecia possuir. O rosto de Zoraide Fontes, que havia sido uma máscara de superioridade presunçosa apenas segundos antes,
desmoronou completamente. A cor sumiu, deixando uma palidez cinzenta e pastosa. Seus lábios carmesim se separaram, mas nenhum som saiu. Sua mente corria visivelmente, procurando uma saída que não existia. Se ela dissesse que não sabia, pareceria uma tola, provando que sua conversa sobre um futuro compartilhado era uma mentira. Se ela admitisse, estaria confessando, sob juramento, que ajudou ativamente Gabriel a dissipar ativos conjugais significativos, nada menos que uma propriedade pé na areia, durante um processo de divórcio ativo. Era prova de fraude financeira, premeditada em grande escala. Era uma confissão de conspiração. Ricardo Cruz se levantou, seu rosto uma máscara de horror. Meritíssima, protesto! De onde vem essa informação? Isto está completamente fora de lugar. A juíza Ferreira nem sequer olhou para ele. Seus olhos permaneceram fixos na testemunha em colapso. Rejeitado, Sr. Cruz. Sente-se. Sua testemunha fez múltiplas alegações sobre seu conhecimento íntimo da vida e dos planos futuros do Sr. Almeida. Esta é uma pergunta simples e esclarecedora. Senhorita Fontes, o tribunal aguarda. Zoraide gaguejou, sua voz um sussurro estrangulado. Eu não me lembro da data exata. Não se lembra? Pressionou a juíza, sua voz ficando gélida. Uma hora atrás, a senhora estava testemunhando com perfeita clareza sobre conversas que teve com o Sr. Almeida há 18 meses, mas não se lembra da data de fechamento de uma casa multimilionária que a senhora estava prestes a comprar em menos de um mês. Uma casa, eu poderia acrescentar, para a qual 10% do pagamento inicial foi transferido ontem de manhã da mesma conta offshore que a senhora afirmou ser para planejamento financeiro. Acabou. A juíza não tinha apenas uma pergunta. Ela tinha o recibo de transferência. Ela tinha o acordo de venda. Ela tinha tudo. Zoraide havia entrado em uma armadilha que não podia ver, armada não por Dolores Albuquerque, mas pela mulher silenciosa e observadora no banco. Zoraide finalmente desmoronou. Ela olhou para Gabriel, seus olhos arregalados de pânico e traição. Mas ele estava olhando para o chão, seu rosto cinzento. Ele era um homem arruinado. Nós... Ela gaguejou antes de se dissolver em um silêncio patético. A juíza Ferreira colocou os óculos de volta. O veredito já estava escrito em seus olhos. Obrigada, senhorita Fontes, isso é tudo. A amante, que havia entrado na sala como uma rainha, tropeçou para fora do banco das testemunhas como uma criminosa comum. Seu escárnio e arrogância reduzidos a nada por uma única pergunta perfeitamente direcionada. O veredito e a graça de um novo começo. A explosão da pergunta da juíza Ferreira criou um vácuo na sala, sugando todo o ar e a arrogância do recinto. Enquanto ela convocava um recesso imediato, o silêncio foi estilhaçado pelo arrastar frenético de cadeiras e pelos sussurros urgentes dos advogados. O corredor, fora da quarta vara de família, se transformou em uma sala de guerra improvisada para o lado perdedor. Laura, guiada pela mão firme de Dolores em seu cotovelo, observou a distância. Ela viu Ricardo Cruz, seu rosto uma máscara de fúria arroxeada, encurralar Gabriel contra uma parede, sibilando palavras que eram nítidas o suficiente para serem ouvidas, mesmo a 10 metros de distância. Gabriel, que sempre esteve tão ereto, pareceu encolher dentro de seu terno caro, seus ombros caídos em derrota. Mas o verdadeiro espetáculo era Zoraide. Ela estava sozinha, uma pária em seu vestido vermelho sangue, o telefone colado ao ouvido, enquanto tentava freneticamente se comunicar com alguém, talvez seu próprio advogado, que não podia ou não queria atender.
Sua fachada, cuidadosamente construída de confiança intocável, havia sido lixada, revelando a mulher em pânico e se agarrando a um fio de esperança por baixo. Ela captou o olhar de Laura e, por um momento fugaz, sua expressão não foi de ódio, mas de terror puro e suplicante. Ela havia apostado tudo em um homem que era um mentiroso, e sob a luz fria e fluorescente do tribunal, ela finalmente percebeu que havia perdido mais do que apenas uma discussão legal. Não olhe para eles, disse Dolores, suavemente, guiando Laura para um nicho tranquilo perto de uma janela. Eles não valem a energia. Apenas respire. Laura se encostou no vidro frio, olhando para a cidade de São Paulo lá embaixo. Os carros se moviam como pequenos insetos ordenados, alheios ao drama que mudava a vida que ocorria no quarto andar. Por meses ela vinha carregando um peso tão pesado que parecia ter se tornado uma parte física dela. Agora, pela primeira vez, ela sentiu que ele começava a se levantar. Não era alegria o que ela sentia, nem mesmo triunfo. Era algo muito mais profundo, o retorno calmo e constante da gravidade, de solo firme sob seus pés. Ela sabia, sussurrou Laura, mais para si mesma do que para Dolores. A juíza sabia sobre a casa o tempo todo. Bons juízes ouvem tudo, Laura, respondeu Dolores, um sorriso raro e genuíno adornando seus lábios. Mas grandes juízes ouvem o que não é dito. A juíza Ferreira viu a arrogância de Zoraide pelo que ela era, uma fachada para uma mentira maciça. Ela apenas esperou o momento perfeito para puxar o fio. Quando elas foram chamadas de volta à sala 1 hora depois, a atmosfera havia se transformado. O ar de debate legalista havia sumido, substituído pela solenidade de uma sentença. Gabriel e Zoraide estavam sentados separados agora, sua aliança quebrada irrevogavelmente. Ricardo Cruz parecia abatido e derrotado. A juíza Ferreira entrou e sentou-se, seu rosto gravado com uma severa resolução. Ela colocou os óculos e olhou para os documentos à sua frente, embora estivesse claro que ela não precisava de anotações. Seu olhar percorreu Gabriel e Zoraide, imobilizando-os com pura força de vontade. Em meus 20 anos neste banco, começou sua voz, ecoando com uma autoridade fria e clara que preencheu cada canto da sala. Raramente testemunhei uma tentativa tão descarada, calculada e desrespeitosa de fraudar um cônjuge neste tribunal. O assunto diante de nós era uma petição para a dissolução de um casamento, o que se tornou através das ações do Sr. Almeida e da participação ativa e entusiasta da senhorita Fontes. Foi uma aula magistral de engano. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras ser absorvido. As mentiras contadas não foram meras traições pessoais. Foram crimes financeiros meticulosamente planejados e executados. Fundos foram ocultados, ativos foram desviados e uma vida secreta foi construída com os frutos de uma parceria conjugal. Mas o que este tribunal considera mais repugnante, ela continuou, seus olhos agora fixos em Zoraide, é a pura crueldade exibida hoje no banco das testemunhas. A senhorita Fontes não se contentou em apenas se beneficiar de seu caso. Ela procurou humilhar e degradar uma mulher que está carregando o filho que seu parceiro ajudou a criar. Ela zombou de sua gravidez, chamando-a de apólice de seguro, enquanto ela mesma estava tentando garantir um ativo multimilionário pago com dinheiro roubado. A ironia seria ridícula se a malícia não fosse tão profunda. A juíza Ferreira então dirigiu seu olhar implacável para Gabriel. E o senhor Almeida, ficou parado e permitiu que isso acontecesse. O senhor financiou toda esta farsa de vida, acreditando que estava acima do escrutínio, acima da lei. E certamente
acima da decência, devida à mulher que é a mãe de seu bebê não nascido. O veredito, quando ela o proferiu, foi rápido e absoluto. Foi uma aniquilação completa da posição legal de Gabriel. Laura foi concedida 70% de todos os ativos conjugais documentados. Isso incluía o valor integralizado completo de cada real na conta offshore e a perda imediata do pagamento inicial de 10% da propriedade de Angra dos Reis. A cobertura no Morumbi, o lar em que Laura havia colocado seu coração, foi declarada propriedade única e separada dela, livre de qualquer reivindicação dele. Como medida final, a juíza ordenou que Gabriel pagasse cada centavo dos consideráveis honorários legais de Laura, e então fixou um valor de pensão alimentícia que se baseou não em sua renda agora diminuída, mas em seu potencial de ganhos comprovado e no estilo de vida que ele havia estabelecido, garantindo que sua imprudência financeira não penalizasse seu filho. Mas ela não havia terminado. O golpe esmagador final atingiu com a força de um martelo. Dada a evidência de ocultação deliberada de ativos e o testemunho sob juramento que agora parece ser perjúrio, estou encaminhando todo este assunto para o Ministério Público para investigar possíveis acusações de fraude criminal e perjúrio contra o Sr. Almeida e a senhorita Fontes. Um soluço abafado escapou de Zoraide. A vida que ela havia tramado, o futuro que ela pensava estar assegurado, acabava de evaporar, substituído pela aterrorizante perspectiva de uma acusação criminal. Ao sair, Laura caminhou por um caminho que a levou diretamente por Gabriel. Ele olhou para ela, seu rosto cinzento, seus olhos vazios com a compreensão total do que havia perdido. Não era apenas o dinheiro ou a casa. Ele havia perdido seu passado, seu futuro e qualquer direito ao título de bom homem. Não havia mais nada a ser dito. Nenhuma desculpa poderia salvar o abismo que ele havia criado. O epílogo, construindo um novo alicerce. 2 meses depois, em uma manhã brilhante de setembro, Laura deu à luz uma menina perfeitamente saudável, pesando 3 quilos. Ela a chamou de Graça. Segurando sua filha pequena e quente contra o peito, o cheiro estéril do hospital desaparecendo no doce aroma de vida nova, Laura entendeu que o nome era mais do que um simples nome. Era um reflexo do estado que ela finalmente havia encontrado, um estado de elegância, de paz, de favor imerecido, após um período de profundo sofrimento. Esta menina era a Graça que a havia tirado dos dias mais sombrios. As notícias da queda de Gabriel e Zoraide vazaram pela cidade. Gabriel foi demitido de uma maneira pública e humilhante, sua empresa incapaz de tolerar a mancha de uma investigação criminal. Sua reputação foi destruída. O acordo judicial que ele finalmente aceitou o deixou com antecedentes criminais que impossibilitaram um retorno às altas finanças. Zoraide, enfrentando suas próprias batalhas legais e a desgraça pública, rompeu com ele. A última coisa que Laura soube de um conhecido mútuo foi que Zoraide havia vendido seu apartamento e se mudado para o exterior, buscando o anonimato de uma nova costa. Seu grande romance, forjado em mentiras, não pôde sobreviver à luz dura das consequências. Laura não se demorou no destino deles. Ela estava muito ocupada construindo o seu. 1 ano após o nascimento de Graça, ela vendeu a cobertura de São Paulo, um ato que pareceu fechar o capítulo final de um livro que ela não precisava mais ler. Com o capital da venda e seu acordo, ela comprou uma bela casa de pescador em uma tranquila cidade costeira, no litoral de Santa Catarina. O ar cheirava a sal e liberdade.
Ela abriu uma pequena galeria de arte independente na rua principal da cidade, focando em artistas locais emergentes. Não era um projeto de vaidade, era sua paixão renascida. Sua nova vida não era a perfeição brilhante e curada que ela um dia buscou. Era desordenada, real e profundamente alegre. Eram pés com areia em seus pisos de madeira, o caos vibrante de pinturas a dedo e as noites tranquilas lendo histórias para sua filha, a cabecinha de Graça aninhada na curva de seu braço. Algumas noites, depois que Graça adormecia, Laura caminhava até a praia e observava as ondas quebrando sob o luar. Ela, uma vez, acreditou que uma vida perfeita era uma conquista arquitetônica, uma estrutura a ser admirada por fora. Agora, ela sabia que era o alicerce sob seus pés, um alicerce construído não com riqueza ou status, mas com resiliência, verdade e o amor feroz e inabalável pela criança que havia se tornado seu mundo inteiro. A tempestade havia passado e, em seu rastro, ela encontrou não os destroços de sua antiga vida, mas a bela e aberta costa de uma nova. Comentário final. Comentário do autor. A história de Laura é um poderoso testemunho do fato de que a verdade, por mais profundamente enterrada que esteja, tem uma maneira de encontrar a luz. Ela foi levada ao limite, sua vida desmantelada por mentiras e crueldade, mas se recusou a ser uma vítima. Diante de uma traição devastadora, ela encontrou uma força interior que nunca soube que possuía, lutando não apenas por seus ativos, mas por sua dignidade e pelo futuro de sua filha. Sua jornada nos lembra que a arma mais formidável contra a arrogância e o engano é a integridade tranquila e inabalável. A justiça nem sempre é barulhenta, mas quando chega, seu impacto é absoluto. Chamada a ação-interação. Pergunta para a audiência: o que você teria feito ao encontrar a primeira pista no bolso de Gabriel? Deixe sua opinião nos comentários. Se você se comoveu com a incrível história de resiliência de Laura e seu triunfo final, clique no botão curtir para mostrar seu apoio. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir uma história de força e inscreva-se no canal para mais dramas da vida real inesquecíveis. Nos vemos nos comentários.